qual é o especial de atributos e perícias? Qual é a diferença disso quando a gente está criando o nosso RPG de mesa? Por que a gente tem que pensar nisso? É simples. Quando você quer contar uma história de RPG de mesa, você com certeza precisa de heróis, personagens. Sejam heróis ou vilões, tanto faz, mas tem que ter personagens. Esses personagens vão ter que ter uma forma da gente representar eles nesse mundo de fantasia que a gente está criando. E aí aqui começa a história. Como é que a gente vai representar eles mecanicamente? E nisso aparece a questão dos atributos e das habilidades ou perícias. E por que eu falo dessas coisas como se fossem coisas diferentes? É porque, em termos de conceitos, eles são conceitos que funcionam diferentes mesmo. Atributos seriam como se fossem as habilidades seriam como se fossem as definições naturais do personagem, coisa que ele já nasceu dessa forma. O personagem não tem nem opção, é assim. Então a personagem pode ser muito forte, ou inteligente, ou ter um carisma, mas são todas coisas que ela que tem, é natural dela. Enquanto que as perícias e as habilidades seriam aquilo que a gente consegue durante a história do nosso personagem. Seja por causa de criação, ou por educação, ter aprendido em algum lugar, ou alguém ensinou um mentor, ou pela vida mesmo, nas dificuldades, mas são algo que foi desenvolvido ao longo da história dessa personagem. E na hora que a gente tem esses dois tipos de sistema, a gente consegue... a gente analisa eles também diferente nos jogos. Na grande maioria dos RPGs, atributos, ou seja, aquilo que a gente sempre teve, são mais fixos, eles em geral são definidos no começo da história, seja randomicamente, seja pelo próprio jogador ou jogador, e eles não mudam fácil. É bem mais difícil de se mudar eles, e eles desenvolvem também lentamente. Ou às vezes eles são afetados por coisas como a idade e a saúde mental do personagem. Enquanto que habilidades e perícias, elas não, a gente realmente a ideia é ir melhorando elas, vai aprendendo novas, e pegando as antigas e se tornando mais interessantes. Então é uma dinâmica muito diferente. Então quando você estiver criando seu RPG de mesa, pense nisso, pense quais são os atributos que as personagens que eu vou usar no jogo vão precisar ter para a história que eu quero contar. Se é uma história clássica de aventura e magia, em geral você vai querer algum tipo de atributo físico, né? Seja saúde, força, etc. Talvez até bem radicalmente um atributo só, né? Físico. E o segundo atributo, que em geral é um atributo de cunho mental, né? Um atributo espiritual. Um atributo que representa essa parte não carne do personagem, né? Então pode ser também, numa versão mais radical, mental. Então o RPG super secão teria, eu tenho um atributo físico e mental, e como eu interpreto isso, se o meu mental é forte porque eu sou, por exemplo, uma pessoa muito bem desenvolvida intelectualmente, ou se eu simplesmente sou uma pessoa que tem muita força de vontade, mas nem é tão estudada assim, isso é problema meu. Seria uma forma de ver isso. Mas fica aí essa inspiração para vocês. Quando estiver criando seu próprio RPG, pense: que coisas eu preciso que vão ser inerentes aos personagens e como é que elas vão mudar durante a história, e que coisas que eu preciso que vão ser acompanhadas, o personagem vai acompanhar ele, o personagem vai ter aprendido isso, e vão ser coisas que vão melhorar constantemente durante o jogo. Vão ser até uma forma de tornar o personagem sempre mais poderoso, de certa maneira. Então são essas duas dicas que eu deixo nessa live de hoje, uma live curta, só para dar uma complementada nos vídeos que a gente, né, botou ontem. Um abração e até a próxima.